Vamos lá? Seus livros dos médicos, por gentileza. Item 19. Vocês não estavam de manhã, né? Vamos botar elas na cadeira de pensar? Qual é a página? É item 19, livro dos médicos. O número 19. Não é página. O livro dos médicos é a sequência dos números, né? Página 23, seu... Mas é o mesmo? Página 23, é mesmo. E a gente vai continuar daquele ponto que nós paramos, que é o que ele fala de que não adianta você querer falar de espírito para alguém que não entende, não domina, não conhece, não acredita. Isso é perda de tempo. Então, antes de você querer que alguém se torne espírita, você primeiro precisa torná-lo espiritualista. Aquilo que nós comentávamos. Tem autores que vieram para trabalhar espiritualismo. Isso. Inclusive, no final desse parágrafo aqui, que é o finalzinho ali, já perto do item 20, ele diz assim: convém certificar-nos de sua opinião relativamente à alma. Isto é, se ele acredita na sua existência, na sua sobrevivência ao corpo e na sua individualidade após a morte. Se a resposta for negativa, falar-lhe-á dos espíritos seria pura perda de tempo. Eis a regra. Perfeito? Convém, primeiro, certificar-nos da opinião relativa à alma, a opinião que a pessoa tem. Kardec, ele foi de uma preciosidade, porque é o seguinte: no processo cognitivo, existe uma teoria que eu gosto muito dessa teoria, que é chamada de teoria da significação. O que essa teoria explica? Para que você aprenda algo novo, esse algo novo precisa ser vinculado a algo que você já sabe. Tratar de um assunto que você não tem conhecimento e não relacionar ele com o que você tem, esquece, você vai ter que decorar, mas você não vai aprender. Você vai ter que decorar, mas aquilo você não vai aprender. Para aprender, dentro daquele processo de aprendizado que nós falamos de manhã, você precisa pegar o novo e encostar junto de um antigo. Então você tem que pegar aquilo que você não sabe e juntar com o que você já sabe, para aquilo virar uma coisa só. É assim que funciona. Senão, não haverá aprendizado. É só informação aleatória. É por isso que Kardec está dizendo: parta do que a pessoa sabe, parta do que ela conhece e leve ela para onde ela não conhece. Então não adianta eu falar de espíritos para a pessoa que não acredita em espíritos. Ele não tem na cabeça dele nada que vincule, que dá uma negação para ele. Por isso ele fala dos incrédulos. O cara que não acredita, e que nem ele colocar, não acredita porque não quer acreditar, não acredita porque tem uma justificativa, ele já colocou não para aquilo ali. Ele já colocou um não. E não adianta você dizer sim. Porque é você dizendo sim, mas ele já colocou um não naquilo. E não adianta dar prova. Não adianta. Porque ele já tem os argumentos e o raciocínio sobre aquilo, que é não. Por isso ele vai dizer: você quer ensinar espiritismo? Não precisa colocar alguém no reunião mediúnica. Porque ele vai ver aquilo, talvez ele saia mais descrente ainda. Se ele nega pelas ideias, somente pelas ideias. Só que para você trazer uma ideia nova, você tem que partir da ideia antiga, daquilo que ele tem. Se não tem ideia. No nosso caso não tem, então não tem, nem que seja da negação. Tá certo? Quando alguém diz que algo não existe, ele não está necessariamente dizendo que não existe. Ele está dizendo que não acredita. Ele não está discutindo a existência ou não. Ele está dizendo que para ele aquilo é inconcebível. Para ele.
Isso não significa que a coisa não exista. E Kardec faz esse raciocínio. Capítulo 1, livro dos Espíritos. Ele começa, ele monta toda uma argumentação. Pessoal, está tudo prontinho aqui pra gente, o modelo de como fazer. Eu não preciso de outras coisas. Eu preciso pegar aqui e como ele coloca aqui, isso é uma regra. Aí eu já tenho aqui uma ideia. Se eu vou montar o meu estudo, se eu vou montar a palestra e eu tenho um tema, eu tenho que partir do que as pessoas entendem. Para, no decorrer da apresentação, chegar naquilo que Kardec apresenta. Eu parto do que ela tem e vou para o que ela ainda não tem. Mas ela tem alguma coisa. Ela tem alguma coisa. No planeta Terra não existe uma pessoa só que não saiba de Deus. Todo mundo sabe de Deus. O que muda é como é que ele é, como é que ele existe. Eu não aceito, mas você não aceita aquilo. Então você tem uma crença, nem que seja da negação. Isso é muito curioso. Quando você mostra a pessoa que ela acredita em Deus e ela nega a existência dele. Não, você acredita nele, é tanto que você nega ele. Aí a pessoa fica, como assim? Aí, quando a pessoa pergunta como assim, aí eu sento no colo de Kardec e vou embora. Vou embora. E ele não precisa, no final, concordar comigo. Mas ele vai ficar pensando. Pronto. Você já jogou a sementinha. E se na hora do vamos ver, no dia a dia, na hora que a coisa estiver pegando fogo, você se comportar diferente, baseado que você acredita que Deus existe e que Ele é todo justiça e o que está acontecendo é para o nosso aprendizado, a pessoa não vai ter mais argumento. Ela vai continuar negando. Mas aquilo incomoda ela. E você está divulgando doutrina espírita. E negando. Mas você está divulgando, a semente está ali. Então não precisa esperar o resultado. O trabalho vai ser feito naturalmente. A minha parte eu já fiz. Então não precisa, quem estava conversando no almoço, eu não precisa se preocupar com o resultado. E aí veja, ele diz, eis a regra. Não adianta eu falar de algo que a pessoa não acredita e tentar bater de frente, empurrar a goela abaixo porque ela não acredita. Eu tenho que trabalhar com o que ela acredita. E daqui eu chegar aqui. Então ele está colocando isso como regra. Isso é regra. Então, para o ensinador espírita, isso é regra. Parta do que as pessoas sabem. Por isso que, em qualquer exposição que se digne ser chamada de espírita, qualquer palestra, grupo de estudo e tal, as meninas chegaram agora, eu falo de palestra, mas para mim, isso a gente trabalhou bastante, eu estou gravando e depois eu vou colocar na internet. Aí vocês podem assistir a primeira parte. Né? Aí eu passo o link, vai estar provavelmente no canal do Espírito Santo. E aí, não faz diferença se você se preparou para falar para outras pessoas, se você preparou para bater um papo, se você está no WhatsApp conversando com alguém, se é sobre doutrina espírita, as regras são as mesmas. Você parte do que a pessoa tem para o que ela não tem. A diferença é que você está num atendimento fraterno, você está direto com a pessoa. Se você está aqui numa atividade mais pública, você tem que ver qual é o conhecimento comum de todo mundo. Este. Então eu vou partir deste para chegar aqui. Então, geralmente se segue duas estratégias. Ou eu defino, trago a definição de Kardec, então eu começo com Kardec, ou eu começo com o senso comum e termino em Kardec. As palestras espíritas que o cara falou 1 hora e eu não ouvi a palavra Kardec, no decorrer da palavra, eu fico pensando, tem alguma coisa que não estava dentro. Tem alguma coisa que não está batendo. Quem aqui é professor, tem formação, fez licenciatura e tal? Você já viu um Vygotskiano não falar em Vygotsky? Um Piagetiano não falar em Piaget? Um Freireano não falar de Paulo Freire? Não tem como, porque é a base das ideias dele. Um espírita não fala em Kardec. Mas por que eu tenho que falar dele? Porque ele é o cara que trouxe a ideia. Simples assim. Se eu não falo dele e eu falei 1 hora sobre espiritismo, eu estou dando minha opinião.
E vou ser honesto, a minha opinião até hoje só me levou para o buraco. E eu só consegui acertar, quer dizer, agir adequadamente, quando eu segui a opinião de Jesus e de Kardec. Jesus na vida como um todo e Kardec como espírita. Não deu erro. Mas quando eu sigo a minha opinião, vamos voltar para cá. Então, quer dizer, nós temos uma regra? Temos, e tem mais de uma aqui. A primeira é essa: você vai montar a sua fala, você vai montar o seu estudo, sempre parta do conhecido para o desconhecido. Exemplo. Vocês já ouviram e já falaram a seguinte frase: meu Deus do céu, que sofrimento. Ô Senhor, tá difícil. O que será que eu fiz de errado no passado? Eu sei que existe reencarnação. Ou o que será que fulano fez de errado no passado? Para estar sofrendo desse jeito. Boa tarde. Nós devemos ter passado fome no passado. Eu acho que a gente vai fazer um ciclo, botar a mesa aqui no meio. Olha o que vocês estão perdendo, viu? Depois eu mostro lá. E é chegando mais. Tem mais coisa lá? Você vai levar outra roupa? Vocês já ouviram alguém falando mais ou menos assim? Vocês já falaram isso? Já. Já. Acho que não tem quem não falou já, né? Eu sei quem não falou. É? Acho que é o único. Kardec. Não? Não, Não? não. Em nenhum lugar. Eu acho que não. Não. Com certeza. Com certeza. Eu já li tudo que ele escreveu, inclusive antes de ser. Eu posso fazer uma perguntinha? Claro, Talvez claro. foge um pouquinho do não é mesmo? Qual é o impacto? Qual é que. Como é que o Espiritismo num todo assim, focalizou a pandemia? Vamos deixar isso para outro momento. Vamos deixar para outro momento, porque assim, há uma diferença entre qual a opinião da doutrina espírita e qual a opinião dos espíritas. Isso. Certo? É diferente. A opinião do espiritismo está lá no Livro dos Espíritos, no capítulo, na terceira parte, no capítulo, agora eu não lembro o número, Lei de Destruição, né? Flagelos destruidores. Bom, então a pandemia. Mas em termos de, por exemplo, o nosso centro, eu acho que acredito que o Chico Xavier também, diminuiu drasticamente digamos, a frequência. Que bom, a pandemia mostrou quem de fato quer ser espírita e não. Fez um favor. O importante é, as pessoas que não. A gente conversava sobre isso na hora do almoço. As pessoas que não vêm mais, elas levaram a boa semente que eu possa ter plantado? Se sim, eu cumpri a minha parte com elas. Então, quer dizer, nesse caso a pandemia fez um favor. Pessoal, a gente tem que olhar que nada acontece sem que Deus autorize. E se Deus autorizou, é bom. Mesmo que doa, mas é bom. Se Ele autorizou, é bom. Eu posso não compreender. Esse é um dos maiores exemplos do que significa fé em Deus. Eu não entendo por que Ele está funcionando desse jeito, mas motivo deve ter. Não vou reclamar, vou fazer o que me compete. Isso é fé. Porque eu não sei porquê, mas sei que o objetivo, eu sei qual é o objetivo. Eu só não entendo como é que está funcionando, porque é a limitação de inferioridade. No início do Livro dos Espíritos, quando Kardec está falando sobre Deus, ele pergunta, questão 10 e 11, será dado um dia a gente entender o mistério da divindade? Na outra, a gente vai compreender como é que Deus, como é que funciona? Sim, e à medida que você vai evoluindo, você vai compreendendo cada vez mais a ação divina. É essa a questão. Aí eu paro de questionar, porque eu sei que eu ainda não consigo entender, mas se está acontecendo tem um motivo. Eu ainda não consigo compreender, eu tenho limitações na compreensão do motivo. Aí à medida que você vai vendo as coisas acontecer, aí você olha um pouquinho para trás e você diz, agora eu entendi por quê.
O chefe sabe. O chefão sabe de tudo, né? Patrão velho sabe tudo. Patrão velho sabe tudo. Quem é gaúcho sabe o que eu estou falando. Então, primeira regra para a organização de qualquer ato de ensino espírita, qualquer que seja, partir do que as pessoas sabem para o que elas não sabem. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou trazendo uma forma de compreensão de reencarnação que é a que todo mundo sabe. Eu reencarno para pagar. Pagar o quê? Pode falar, pessoal. É esse ponto que tu está agora abordando, tu está fazendo esse nivelamento de conhecimento da vida. Isso. É isso? O que é que todo mundo fala? O que é que eu estou sofrendo hoje? Porque eu fiz alguma coisa de errado no passado, então o sofrimento é o pagamento pelo que eu fiz de errado no passado. É a punição. Né? Lei de causa e efeito. Estou sofrendo porque eu fiz sofrer. Entende? Isso é o que a gente fala. E principalmente quando é com a gente. Porque a gente diz assim, não, tenha paciência. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, passando pelo que precisa. É muito fácil falar para os outros, mas na hora que a coisa é com a gente, que a cruz está no meu lombo, eu não lembro disso não. Aí, mas como a gente está aprendendo e está tentando, né, a gente assim, sim, o que eu fiz de errado? Você quer achar uma justificativa pelo sofrimento, para poder passar pelo sofrimento. Você arruma uma justificativa. Isso é o que do modo geral nós falamos. Só que aí tem um detalhe. Primeira coisa que Kardec trabalha no livro dos Espíritos. Então, o ensino espírita, o conteúdo espírita, que começa pelo livro dos Espíritos, começa com Deus. E todo mundo fala, Deus é amor. Não é isso? Então, como é que o amor castiga dessa forma? Tem alguma coisa que não está batendo. Mas existe uma lei de causa e efeito. Então, se eu errei, a consequência do erro é sofrimento? Não. Na tradição judaica, erro, nessa perspectiva, é pecado. Falas de Jesus, inclusive nos textos em hebraico e em grego, né? O pagamento do erro, do pecado, é a morte. E não sofrimento. Se não houvesse pecado, não ia ter morte. Só que ele está falando de morte fisiológica, biológica? Não, porque a morte é biológica, é um fenômeno natural. Então, ele está tratando a palavra morte como separação. Certo? Então, o preço, o pagamento do pecado é a morte, quer dizer, é a separação. De quem? De quê? De si mesmo, do próximo e de Deus. Quando você peca, você se afasta da divindade de si mesmo e de Deus. Por isso, você amando a Deus primeiro, depois amando a si mesmo, depois amando o próximo, tudo se resolve. Quer dizer, a frase do Cristo está perfeita. O nosso raciocínio é que não bate. Então, veja, eu estou partindo do que nós entendemos sobre reencarnação, porque foi o que nós aprendemos até agora, é o que nós falamos. Mas não é assim que Kardec trabalha. Por quê? Porque o ensino de Kardec está todo dentro de uma lógica. Foi todo construído. Se a ordem divina é para a evolução, e eu encarno para evoluir, e eu já vi gente dizendo assim em palestra, olha, no Espiritismo não existem imposições, existe o livre-arbítrio. Aí quando eu escuto isso, né, eu disse assim, eu não sei onde a pessoa tirou isso. Porque não tem no livro dos Espíritos um lugar que fundamenta a pessoa dizer isso. Que não tem imposição do Espiritismo. Pergunta 132. Pergunta que eu mais repito nas palestras. Aí eu trago o que, é que as pessoas pensam de um modo geral. Agora vamos lá. Começando pela 132. Pergunta 132 do livro dos Espíritos. Com calma. Para a gente entender palavra por palavra. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? Certo? Quando se pergunta qual o objetivo, o que é que de fato você quer saber? Por que esse troço existe? Não é assim?
por que encarnação existe? Vocês têm uma ideia por que Kardec fez essa pergunta? Primeiro, porque nós estamos encarnados. E por que, se é algo tão óbvio, por que colocar essa pergunta? É tão óbvio isso. Nós estamos encarnados, então existe. Porque Deus estabeleceu que existe. Ponto. Mas, pessoal, isso é imposição de conhecimento. Em doutrina espírita tem coisa que realmente nós não temos condição de saber, porque não temos condição de saber. Pergunta 14. Por que Deus isso, por que Deus aquilo? Os espíritos dizem, cadê? Peraí, calma. Tá. Segura. Tem coisas que o seu tic-teco não tem condição de processar por enquanto. Deus existe. Ponto. Por enquanto, isso é o que precisa se saber. Por enquanto, é isso que você precisa saber. Deus existe. O resto, à medida que você for avançando no conhecimento, você vai entendendo e vai encontrando as respostas. Até porque Deus está onde? Dentro de nós, em nós. Então, à medida que você mergulha em você vai descobrindo tudo isso. Aí se estabeleceu, Deus é amor, mas não amor na perspectiva humana, porque Deus não é humano, é numa perspectiva diferente. Aí Leon Denis, no Grande Enigma, aí os textos que Kardec escreveu, João de Ângelo, no livro Filho de Deus, são obras espetaculares para explicar o que é, como se definiu o amor de Deus. É complicado, porque não é humano. Não é humano. O amor divino, o amor de Deus, ele não é um amor humano. Esse Grande Enigma do Leon Denis. Leon Denis. Muito bem. Por que a gente tem que encarnar? Por que ele fez essa pergunta? Se é tão óbvio. Porque é o seguinte, raciocinem comigo. Espírito tem fome? Somente os espíritos que desencarnam e continuam apegados à encarnação, criando a aparência da encarnação. Então eles reproduzem no mundo espiritual aquilo que eles têm aqui. Mas o espírito, depois que de fato desencarna, que ele se liberta do personagem, não tem fome, porque fome é fisiológica. Então ele lembra da comida, e sente fome. É uma lembrança. Livro dos Espíritos. Resumo teórico do móvel das sensações humanas. Está no Livro dos Espíritos. Tem tudo lá. É só olhar no índice. Resumo teórico do móvel das ações humanas. Eu acho que é na Lei de Liberdade. Então é a pergunta 875. Não, 850. É no início. É 800 e alguma coisa. O índice está aí para ajudar a gente. Mas vamos lá. Espírito não tem fome. Espírito não tem sede. Espírito não faz sexo. Eu falo espírito que se libertou. O apegado à matéria fica lá como homem querendo e vai para a zona para fazer safadeza lá na zona. Porque fazia aquilo. E do modo geral. Espírito não tem doença. Espírito não tem câncer. Espírito não tem depressão. Porque tudo isso é doença, é patológico, é da condição de encarnado. Então por que cargas d'água a gente tem que encarnar? Isso aqui só tem desgraça. O próprio Cristo disse assim, é só pranto e ranger de dentes. Esse é o objetivo. Com que objetivo Deus criou a encarnação? A pergunta é muito clara. Veja, eu estou há 15 minutos na pergunta. E o que é que a gente faz? Lê a pergunta e dá a resposta. Que a gente quer saber da resposta. Como é que você vai saber a resposta se você não entendeu a pergunta? Então, por que Deus... Sabe, com qual objetivo? Lembra por que eu falei disso? Porque tem gente que diz que no Espiritismo não existe imposição. Porque eu tenho livre-arbítrio. Lê o começo da resposta. Deus lhes impõe a encarnação. Calma. Deus o quê? Deus lhes impõe. Repete de novo, que eu acho que o pessoal que vai ouvir não vai conseguir entender. Mas não tem imposição no Espiritismo. Como é que é? Deus lhes impõe a encarnação. Se Deus impõe, tem como escapar? Não. Então ela é obrigatória. Tem que encarnar. Não tem como escapar. Para chegar à perfeição. E por que Deus impõe? Com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Ponto. Então por que a gente tem que encarnar? Para chegar à perfeição. Então como é que a gente vira espírito puro? Encarnando. Encarnando, não tem jeito. Então todos nós aqui estamos no nosso momento mais propício para evoluir.
Porque estamos encarnados. Nós estamos em melhor situação do que quem morreu. Por isso que o sofrimento do suicida não é porque ele cometeu um crime perante a lei divina. Nós cometemos crime perante a lei divina quando magoamos o outro. E deveríamos perdoar, é uma transgressão da lei. Qual o nome que se dá? Alguém é da área do direito aqui? Qual o nome que se dá a uma transgressão? Dependendo se ela for considerada crime. E nesse caso nós consideramos o suicídio como crime. Nós não. O povo de um modo geral. E o pior crime perante a lei divina? Não, é o pior crime perante contra si mesmo. Porque você está tirando de você a oportunidade de evoluir. Você está indo contra a determinação divina por causa disso. Você desiste do processo que vai fazer você ser feliz. Por isso dói tanto quando está do outro lado. E a gente trata o suicida como um criminoso. Não. O suicida tem que ser tratado como uma pessoa que mais necessita de amor e carinho. Aí a resposta segue. Para uns é expiação, para outros missão. Ponto. Para uns é missão, para outros expiação. Correto? Aí há uma diferença, pessoal, entre missão e missionário. Missão, vocês vão ver, é aquilo que você tem que fazer. Missionário, espíritos que vêm para ensinar como e o que fazer. É diferente. Todo mundo aqui está em missão? Sim. Todo mundo aqui tem missão? Quem é que é pai ou mãe? Está no livro dos Espíritos. Paternidade, maternidade são missões. E por quê? Porque o infeliz tem que encarnar. Ele tem que encarnar, porque se não encarnar não evolui. Então Deus precisa de alguém para oferecer um corpo para aquela criatura. E para dar exemplos. Pronto, a sua missão é dar um corpo para aquela criatura e dar exemplo. Mas eu sou um espírito de terceira ordem. Simples assim. Continua. Mas para alcançarem essa perfeição. Vamos lá. Ele vai dizer o que é que eu tenho que fazer para chegar à perfeição. Aí a gente pergunta: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Olha, se você está encarnado, eu quero que você chegue à perfeição. Tá, mas o Senhor quer que eu faça o quê? Tá aqui. Para chegar à perfeição, o que é que você tem que fazer? Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Segura. Tem que o quê? Pontos. Sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Vamos lá. 2 pontos. Segura. Tá vendo, Edson? A gente encarna para sofrer. Está escrito para sofrer. Lembra de manhã quando eu perguntei por que Kardec usou a palavra prosélitos? Lembra quando eu perguntei? Porque no resto do texto ele usa adeptos. Mas por que ele usou a palavra prosélitos? Porque ali cabe a palavra prosélitos e eu tenho que entender o que significa prosélitos. Aqui ele colocou a palavra sofrer. Tá? Sofrer. Tá vendo? A gente tem que sofrer na encarnação. Por isso que a gente sofre. O resto da obra inteira está escrito assim: no Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médios, Revista Espírita, Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, capítulo 8 da primeira parte do Céu e Inferno. O sofrimento do indivíduo é proporcional à sua inferioridade. O indivíduo que tem 10 imperfeições sofre mais do que o que tem 3. Peraí, a palavra aqui é sofrimento. A palavra ali é sofrimento, o sentido é o mesmo? Porque se o sentido de sofrer aqui for o mesmo desse outro, então tem uma coisa que não está batendo, porque eu sofro porque sou imperfeito. Ali está dizendo que eu tenho que encarnar para sofrer. Tá, mas aí então você não é imperfeito? Jesus sofreu? Fisicamente, fisiologicamente, sim. Mas ele não é perfeito? Eu tenho as dúvidas. Eu acho que, sei lá. Tecnicamente falando, esse é um assunto que já foi assim, bem resolvido e não faz muito sentido a teoria do
do corpo fluídico. Não faz muito sentido. Ele Entra em contradição. Sofrer é uma condição de encarnado. Então, se ele encarnou, ele passou por situações de sofrimento. Ele precisava passar? Não. Não, porque ele já era perfeito. Isso impediu dele não sofrer? Não, porque ele está encarnado. Ele teve fome? É. Mas ele não tinha para o que pagar, então não sofreu. Aí é que está o ponto. Né? Aí é que está o ponto. Ele era um sofredor? Não. Então ele passou por situações de sofrimento? Sim. Dor é dor. Dor é dor. A mãe, quando está no parto, como é o nome do processo? É um processo de estresse e sofrimento. É fisiológico. Então a ideia do sofrer é uma definição técnica. Então, Jesus passou por situação de sofrimento? Sim, estava encarnado. Ele era um sofredor, ele sofreu. Não. É a ideia do fazer a caridade e ser caridoso. Então essa é a diferença. Passou pelo que nós passamos, mas não do jeito que nós passamos. Por quê? Porque ele não precisava mais aprender, mas ele se submeteu a passar para nós vermos como tem que passar. Então ele passou pelo sofrimento? Passou. Igual a nós? Não. Mas para mostrar como é que a gente passa. Então, se ele não tem sentido dor, é muito fácil. Muito fácil, vai para a cruz, não sente dor. Eu não quero ir para a cruz porque eu vou sentir dor, mas ele é Jesus. Não, ele sentiu dor. Para dizer assim, quando você estiver carregando sua cruz e sentindo dor, lembra como é que eu fiz. Mas o senhor já está lá. Tá, mas eu fiz do jeito que você tem que fazer. Então Jesus não mostrou nenhuma situação como espírito puro. Ele passou todas as situações como homem. Porque senão não faz sentido. Ele fez exatamente do jeito que a gente tem que fazer. Então ele desceu até a gente e se comportou como nós temos que nos comportar. Essa é a grande, sabe? É descer lá na lama, mergulhar na lama, mas não se sujar nela. Essa é a coisa do espírito puro. O espírito de segunda ordem, ele desce na lama e tem lugar que ele vai se sujar. Por quê? Porque ainda tem coisa para aprender. Mas voltamos para cá. A palavra sofrimento ali, quando eu li esse negócio, aí eu dei, também tem que sofrer, mas não começa a não bater. Quando a gente começa a aprender as definições, a definição está certa, pessoal, ela é adequada. E se você chega num ponto que não encaixou, o problema está na minha leitura. Na minha leitura. E eu disse, mas a palavra é sofrimento. Você vai para o francês, a palavra é sofrimento. Então o sentido é que é diferente. É a mesma palavra com sentido diferente. Vamos lá. Física, ensino médio, primeiro ano. Vetores. Lembram disso? Aquelas setinhas. Aquelas setinhas assim para cá, assim e tal. Isso é o estudo de vetores. Quer dizer, é a demonstração. Todo livro de física tinha o mesmo desenho. Física ou ciência, né? Que lá no oitava série antigamente tinha o mesmo desenho. O chão, o pneu dianteiro do carro, uma setinha para um lado, uma setinha para o outro. O que é que aquilo estava dizendo? Olha, quando você impõe força no pneu, essa força ela é para frente. Só que o pneu ele vai jogar o carro, ela vai fazer uma força para trás. Então você tem um vetor de força para frente e um vetor de força para trás. Lembram desse desenho? Ok. Por que o carro anda? Você tem uma força jogando para frente, você tem outra empurrando ele para trás. E aí, pela tese, forças contrárias se anulam. Mas nesse caso não, elas não se anulam. Há um movimento. É por isso que o carro se movimenta. Tem uma situação em que mesmo você impondo essa força e tendo a força para um lado e para o outro, o carro não se movimenta. Quando? Quando o atrito entre o pneu e o piso está insuficiente. Quando acontece isso, pneu careca ou quando tem água, quando tem líquido. Ele vai patinar. Para que o carro se movimente, tem que ter um atrito. Senão o carro não se movimenta.
Qual o nome que se dá para o desgaste no pneu em função do atrito que faz o carro se movimentar? Sofrimento. Por que a gente encarna? Para sofrer o quê? Todas as vicissitudes. Todas as vicissitudes da experiência humana. Lembra que eu falei por que Deus vai lá no 24º dos infernos, pega um peão com PhD em mágoa e bota na tua vida? Para gerar o atrito necessário que faz com que você se movimente, movimentando você, evolua. Se não houver o sofrimento, não tem movimento. É nessa perspectiva. Então estamos aqui para sofrer? Sim. Mas o sentido não é o mesmo que a gente usa. Sem desmarcar essa aí, pergunta 268. Até que chegue ao estado de pureza perfeita, tem um espírito que passar constantemente por provas? Segura. Preste atenção na forma da pergunta. Ele não falou mais em sofrer as provas, ele falou em passar. Passar significa movimento. Aí que eu entendi que o sofrer lá é o sofrer vinculado ao desgaste pelo movimento. Olha o começo da resposta. Sim, mas que não são como o entendeis, pois que só considerais provas as tribulações materiais. Percebem? É que a gente só vê o lado difícil das provas. Aí a gente confunde sofrimento com aflição e com dor. Aí Joana de Ângeles nessa hora nos ajuda. No livro Iluminação Interior, capítulo... Vamos perguntar. Joana, Iluminação Interior, tá aqui, cadê? Iluminação Interior, capítulo 18, complexidade dos sofrimentos. Olha o que ela escreve. Veja, eu vou usar Joana para ajudar a entender o raciocínio de Kardec na pergunta 132, 268. Eu estou partindo de Kardec e vou pedir ajuda a Joana. Sofrimento é, portanto, o mecanismo precioso de que a existência se utiliza para a corrigenda dos equívocos e dos distúrbios que a insensatez e a imaturidade provocaram na harmonia cósmica. Então você sofre por ter ido contra a lei divina. Aí a vida devolve o que você plantou. Você colhe o que você plantou. Como nós não plantamos amor ainda, você acha que você está colhendo o quê? E o ódio, e a tristeza, e tudo que a gente plantou, qual o efeito disso na gente? Então, é o atrito. Então, o nome disso é sofrimento. Aí, qualquer atentado contra a própria pessoa, o seu próximo ou a vida, transforma-se em débito para com a consciência, que somente se pacifica após o indispensável reajuste. Aonde é que está tudo isso? Na consciência. E nós estamos preocupados, aí volta aquela pergunta inicial. Senhor, o que eu fiz no passado para estar passando por isso? E aí você está tentando olhar o que você fez. E Joana está dizendo, o problema não é o que você fez. O problema é o que você fez armazenou na sua consciência. Então o problema não é o que nós fizemos. O problema é quem nós somos. Porque eu estou só colhendo o efeito do que eu semeei.
e eu semeio o quê? Parábola do semeador. Lembra quem estava conversando? O semeador saiu a semear. Ele saiu jogando semente. O que é a semente? É a palavra divina em nós. Então é quem nós somos. E lembra que eu falei que está no céu e inferno, no Código Penal da Vida Futura? O sofrimento é proporcional à minha imperfeição. Por isso o Cristo passou, tá? Ele passou por situações de sofrimento, mas ele não sofreu, porque o sofrimento é dentro do processo evolutivo, é proporcional à imperfeição. Ele é perfeito. Então ele passou pela situação de sofrimento? Sim, dor, fome, as coisas tudo que está lá na história. Ok? Mas aquilo não tem o significado de sofrimento que tem para mim. Então eu pregado numa cruz, o Cristo pregado numa cruz, o efeito é diferente. Porque ele não tem mais o que aprender, ele não tem nada para aprender, e eu ainda tenho. Posso? Deve. A gente percebe isso também por exemplo, entre mim e a Letícia. Às vezes o que é sofrimento para ela não é para mim, então existe uma diferença até de pessoa para pessoa, né? Exatamente. Por isso que a gente parte. O que é sofrimento para cada um? Essa dor, essa angústia. Só para finalizar, olha o que você falou. Como consequência do sofrimento, de como eu lido com isso, da carga, do efeito do que eu fiz em mim, eu fiz com o outro, mas a repercussão é em mim. Como consequência, a carga de aflições. O que são as aflições? É o efeito, é como esse sofrimento repercute em mim. A carga de aflições é sempre resultante da gravidade ou não do desconcerto gerado anteriormente. Por isso que, menor em uns e mais pesado em outros, considerando-se a diferença de conduta existente entre as diversas criaturas, o nível de responsabilidade, que é a ideia de culpa, e o nível de conhecimento. Veja, aí uma coisa que vocês comecem a fazer. No meu livro dos Espíritos, está assim. Vou pegar a pergunta 132. Porque se eu li a pergunta 132 e eu já entendi o que ela trata, eu já sei o que ela trata, quando eu chegar na 264, eu vou lembrar da 132. Tá vendo aqui, ó? Não é as marcações, os números. Os números. Porque eu fui avançando no livro e fui lembrando das questões anteriores. Mas espera aí, mas o que é prova? Escolha das provas, questão 268, faz parte da escolha das provas, começa na 248. Aí, mas agora eu entendi, porque lá na 133 ele falou das provas. Ele me disse o que são provas. Agora ele está me dizendo como é que se faz a escolha delas. Aí o que é que eu faço? Eu releio a questão 132, 133, 133A, aí vou para 248 seguir a parte das coisas. Agora eu já lembrei o que são provas, agora eu vou entender como elas são escolhidas. E aí a gente faz esse jogo. E aí sim, nessa hora, aí eu posso pegar a Emmanuel, posso pegar a Joana, porque eu trago para eles me ajudarem na explicação das questões. Porque a ideia é que quando terminar a palestra, a pessoa lembre da questão ou do assunto e ela saia refletindo sobre isso. Porque agora eu sei, o que eu chamo de sofrimento, na verdade, diz respeito à dificuldade que eu tenho em lidar com determinada circunstância. E se eu estou encarnado para chegar à perfeição, e eu tenho dificuldade de lidar com essa circunstância, então o objetivo desta encarnação, desta etapa, é aprender a lidar com isso. E qual é a virtude que a vida quer que eu aprenda, que eu desenvolva agora? Pessoal, isso muda completamente a figura. Muda completamente a forma de você olhar e entender tudo o que está acontecendo. Isso chama-se esclarecimento que consola. Qual é o objetivo do Consolador Prometido? Por isso que Kardec vai dizer, o Espiritismo é o Consolador Prometido, porque o Espiritismo faz isso. Esclarece consolando ou consola esclarecendo. E aí é um ponto. As minhas falas fazem isso? Terminou uma fala, terminou um momento de estudo, terminou um atendimento fraterno, terminou o que for,
Se pergunte, consegui oferecer esclarecimento que consola ou consolo que esclarece? Se sim, se você ofereceu da sua melhor forma, cumpriu o seu papel, durma tranquilo. Se a pessoa vai usar o que você ofereceu, é escolha dela. Ponto. Então hoje quando eu chegar em casa, que eu vou parar, avaliar, meditar, tal, assim, seguir as regras, princípios, conforme se fosse Kardec ele teria seguido a mesma lógica, sim, porque eu estou fazendo o que ele disse. Ok, ofereci. Quando eu voltar daqui a 5, 6 meses, eu vou perguntar como é que vocês estão. Aí eu vou ver se a semente já floresceu, se vocês estão usando, não estão usando e tal. Ok? É por isso que eu tenho que sofrer todas as vicissitudes. O que são vicissitudes? Dificuldades. Uma vez eu fazendo esse mesmo estudo, né? Aí eu perguntei, o que é vicissitude? A pessoa disse assim, é sofrimento. São os sofrimentos da vida. Eu disse, peraí. A resposta é sofrer todas as vicissitudes. Então, nesse caso, é sofrer todos os sofrimentos? Não faz sentido. Então, vicissitude não é sofrimento. Mas por que a gente usa como sofrimento? Porque é sinônimo de dificuldade. E se há uma dificuldade, qual a consequência? Sofrimento. Quer dizer, eu tenho dificuldade. É como eu lido com a dificuldade. Então, o problema está onde? Está na dificuldade ou está em mim? Está em mim. E como é que eu resolvo então isso? Mude a perspectiva em mim. Uma das coisas aí, eu posso pegar a questão 919, se for o caso, pegar algumas questões da quarta parte do Livro dos Espíritos, pegar boa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso pegar a Joana. Nesse caso, como a gente está trabalhando nas questões, então como é que eu uso Joana para me ajudar? Joana vai dizer que o processo de reencarnação, quer dizer, as experiências evolutivas no processo reencarnatório que nós enfrentamos hoje, se ela está falando na série psicológica, então é hoje, então está falando da gente aqui, é ressignificar. Aí eu faço um parênteses. Nós falamos várias vezes hoje em teoria e prática, não foi? Teoria e prática. Só que no processo pedagógico, está incompleto isso. Tem uma terceira coisa. Vocês já ouviram? Olha, eu estou perguntando para vocês. Então, o que eu vou mostrar, o raciocínio que eu vou montar, eu vou começar em vocês. Sempre a regra. Eu estou no meio da minha fala, eu nem estou começando, estou no meio da fala. Vocês já ouviram nas palestras ou nos estudos que diz assim, nós estamos aqui para aprender? Já ouviram isso? Estamos aqui para aprender, né? Mas estamos aqui para aprender. Aí eu já falei isso. Olha, nós estamos aqui para aprender. Aí quando eu fui estudar neurociência cognitiva e tudo mais, eu disse assim, eita, estou lascado. Me diz uma coisa, quem já fez faculdade aqui? Tá. Na faculdade você teve matérias teóricas, que é explicando o que é, e teve matérias práticas, não teve? Que é explicando como fazer? Não é assim? Isso lhe habilitou como profissional? Porque você estudou teoria e prática. A gente termina a faculdade, pessoal, e olha, eu só não terminei a terceira agora porque falta um estágio. E aí comecei o doutorado, já faltou tempo. Por isso que eu não terminei, mas senão já segui a terceira faculdade. Então eu posso falar de mais antiga e mais atual. Você termina a faculdade, você tem um título, mas bota lá, joga no olho do furacão, você olha só para o lado assim, que faz o quê aqui? Como é que faz? Ah, você não estudou a teoria? Sim, então você sabe o que é. Você não estudou a prática? Você fez estágio. Então você sabe fazer? Não sei. Então o problema não está na parte da teoria, está na parte da prática. A minha definição de prática está incompleta. A maioria. E aí eu tenho uma má notícia para vocês. Aquilo que eu falei, eu queria que fosse diferente, eu queria que a minha opinião valesse nessa hora, mas não vale.
Pessoal, nós não estamos aqui para aprender. Alguém aqui não sabe que tem que perdoar 70 vezes, 7 vezes? Alguém que não sabe que tem que amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas? Alguém não sabe o que tem que fazer que está no Evangelho? Então nós já sabemos. Vocês sabem amar o inimigo? Talvez seja a coisa mais difícil, amar o inimigo. Ninguém aqui pode dizer que não sabe amar o inimigo. Qual a definição de inimigo? Inimigo é não amigo, certo? E nessa perspectiva, o não amigo é, por exemplo, na perspectiva judaica, o não amigo é aquele que é afastado de você. Por isso que os evangélicos chamam o demônio de inimigo, porque é afastado de Deus. Então, o inimigo é aquele que é afastado. Perante a lei divina, então, inimigos são todos aqueles que são afastados perante a lei. Vocês já ouviram falar em Dominique Toretto? Já ouviram falar em Dominique Toretto? Personagem de Velozes e Furiosos, né? Vocês gostam do Dominique Toretto? É um gangster. Não, o Dominique Toretto é um corredor de... corredor que faz racha. É o bandido herói, tipo, os filmes americanos tem muito disso. Como é que se fala? Hollywood, né? Pessoal, vocês têm ideia de quantas pessoas Dominique Toretto já matou? Personagem, você tá falando? Sim. Tá. Só tem um detalhe. Todo mundo torce para Dominique Toretto não morrer. E de preferência que ele mate o vilão no final. Todo mundo torce. Então todo mundo já sabe amar o inimigo. Não. É filme. É ficção. Ficção, isso não é realidade. Sério. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Isso é terrível. Para o nosso cérebro, no processamento das informações, o cérebro não faz distinção do que é mundo real e do que é ficção. Tanto que você fica ansioso no filme, tanto quanto fica ansioso na vida real. Para o cérebro não faz diferença. Para o seu cérebro, Dominique Toretto é uma pessoa como qualquer outra. Então nós não temos mais a alegação de eu não sei amar o inimigo. Não cabe mais. É terrível isso. Quando eu descobri isso, e eu estudo isso. Quer ver como isso funciona? Vamos fazer um exemplo na prática? Agora. Vocês gostam de pudim? Pudim de leite condensado? Amo esse inimigo. Pudim de leite condensado? Os diabéticos amam esse inimigo. É o inimigo pro diabético. Assim, porque, olha, quando aquele pudim sai da, assim, você colocou ele para gelar, né? Ele sai assim nevando, né, com bastante calda. Você tira aquela fatia caprichada, certo? Assim, e é aquele pudim que fica. Aí vai depender. Tem gente que gosta dele mais cremoso, né? Tem gente que gosta dele furadinho, né? Você corta aquela fatia, coloca ali num prato fundo. Deu fome? Aí você pega lá a concha, pega aquela calda de chocolate, joga em cima. Tem um pudim aqui, pessoal? Tem um pudim aqui? Não. E por que é que vocês estão salivando? E assim, nós estamos imaginando, esse é que é o ponto. Tudo que você vive, fora ou dentro, é processado, boa parte disso, nas áreas neurológicas responsáveis pela imaginação. Por isso seu cérebro reagiu como se de fato você estivesse vendo um pudim aqui. É a importância de ter bons pensamentos. Vamos fazer um. Deixa eu tomar água. Esse pudim estava bem doce. Deixa eu tomar água. Coisa boa no mundo, né? Percebe?
Então, quando você torce por um Dominique Toretto, é porque você consegue torcer pelos Dominique Toretto na vida real. E a pergunta é, por que se torce por Dominique Toretto? Porque ele é aquilo que nós gostaríamos de ser na família. Dominique Toretto é o que nós gostaríamos de ser na família. E ele é. Então, a qualidade dele supera todo o mal que ele faz. Porque ele tem muito mais defeitos perante a lei divina do que virtudes. Quem é esse? É o personagem do filme. Esse também estou tentando imaginar. É um personagem do filme. Porque todo mundo, no final dos filmes, sempre termina uma família reunida, né? Naquele almoço de domingo fantástico. É o sonho de toda a família. Família reunida, todo mundo se amando. É por isso que nós torcemos por Dominique Toretto. Mesmo apesar de todas as imperfeições dele. Então, pessoal, neurologicamente falando, nós já sabemos amar os inimigos. Talvez a mesma coisa que os mafiosos. Os mafiosos preservam muito a família. Se você assistiu o filme do Narco lá, do Pablo Escobar, nossa, ele tratava muito bem os funcionários dele, a família toda, né? Só faltava ter, tinha imagem divina, né? Mas ao mesmo tempo ele derrubou um Boeing, e isso é real, tá no filme. Derrubou um Boeing da Avianca para matar uma pessoa, ele matou mais de 200 com uma bomba. Quer dizer, Dominique Toretto faz isso. Então, eu já estou preparado para exercitar isso aqui na condição de encarnado. Então, eu não posso mais usar a justificativa, eu não consigo amar o inimigo. Eu não consigo amar a pessoa que faz tal coisa. Como não? Você já treina isso como personagens da ficção, mas que neurologicamente falando não faz diferença. Por isso você está no meio onde é apto para o enfrentamento de todas as dificuldades. Kardec e os espíritos anteciparam o conhecimento de neurociência em mais de 100 anos. Continua. Vai piorar. Então, tem que sofrer pelos estudos da existência corporal, isso é que está a expiação. Então, qual é a definição de expiação? Sofrer Processo pelo qual você é submetido, né? Processo pelo qual você sofre todas as vicissitudes da experiência humana. Essa é a definição de expiação em O Livro dos Espíritos. Aí como é que fica aquela história de eu devo estar espiando o passado, porque eu devo ter feito muita coisa, filha, expiação difícil essa palavra expiação não cabe aqui, porque expiação é processo, é sofrimento, realmente você está numa situação que para você é difícil, porque você não sabe, mas aí não se encaixa com o que eu estou falando. E me diz uma coisa, se eu tenho que encarnar passando por isso, por isso que eu estou na encarnação, é sofrer, quer dizer, é me permitir o atrito, me permitir o desgaste para poder avançar. E se eu não quiser? Aí eu estou indo contra a lei divina, contra a ordem divina. O que acontece quando você segue a maré? Você vai. E o que acontece se você resistir à maré? Ela te arrebenta. Por isso que se Deus quer que você aprenda perdão, pelo amor de Deus, aprenda logo. Não resista. Marta, você escolheu. Faz como Maria escolheu a melhor parte. Lembra? Continua. Visa ainda outro fim, a Peraí, calma. encarnação. Que isso o quê? Visa ainda outro fim, a encarnação. Então vamos lá. A resposta me diz que por que Deus impõe a encarnação para chegar a fazer a perfeição, correto? É por isso que a gente vem para cá, aí para uns a expiação, para outros missão. Aí isso vai acontecer como? Você vem para cá
e sofre as vicissitudes, todas as vicissitudes da condição humana. Todas. Quem aqui já pariu uma criança? Hein? Qual é a pergunta? Quem aqui já pariu uma criança? Só As não. encarnações, né? Eu já. Eu já. Não nessa, mas nas outras já. Por isso eu tenho muita compreensão quando a mulher vai parir, porque eu já passei pela experiência. Eu sempre fui muito compreensivo, por exemplo, com a minha primeira esposa, que tem os meus filhos e tal, porque alguma coisa me fazia entender aquilo. Mas eu não sou, nessa encarnação, não sou mulher, não tenho útero. Então, da onde eu tirei essa compreensão? Já passei por essa experiência. Já sofri essa condição humana, essa experiência. Passei e aprendi. Guardei aqui, me tornei compreensivo para com elas. Então, aprendi. Visando outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Eita. O que significa suportar? Tem dois significados a palavra. Suportar. Dar suporte e aguentar. O que é, querendo ou não, dar suporte? Mas é como você lida com isso, né? Como você lida com isso? Qual a diferença? Porque parece estranho, né? Mas os Espíritos usarem a resposta, a palavra suportar, nesse sentido assim de aguentar, parece meio estranho, né? Pessoal, eu sou espírito da segunda ordem. Vocês acham que eu tenho como oferecer suporte para alguém? Eu aguento. Porque sou da terceira ordem. Sabendo que eu sou da terceira ordem, você acha que Deus vai me colocar num lugar para oferecer suporte para outro? Não, é para aguentar mesmo. Peraí. Quer dizer que eu, sendo a pessoa que eu sou, Deus me colocou os meus defeitos, Deus me colocou junto de pessoas para que eu seja quem eu sou? Foi. E aí, quer dizer, eu vou ser instrumento para que o outro aprenda compreensão, tolerância, perdão, paciência? Sim. E Deus conta comigo que eu seja isso. Essa é a parte que me toca. E eu vou ter que suportar isso, porque um dia eu vou me dar conta de que eu sou a causa do escândalo. Por isso que a gente tem que encarnar, pessoal. Por isso que Kardec fez a pergunta. É por isso que a gente tem que encarnar. Pessoal, nós estamos há 65 minutos numa pergunta e nem chegou no fim da resposta. A gente está tentando entender isso aqui para fazer sentido para a gente. E não é a opinião de Enes, a gente está trazendo exemplos. É a opinião de Kardec e dos Espíritos. Que é essa que deve fazer sentido para vocês. E essa que você deve se esforçar enquanto palestrante, orador, tribuno, expositor, usa a palavra bonita que quiser, coordenador de grupo, atendimento fraterno, atendimento whatsappiano, seja lá o que for, você vai oferecer a doutrina espírita. Lembre disso. Pode finalizar a resposta. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial deste mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Quanta coisa tem nessa resposta, né? É a pergunta que eu mais uso nas palestras. Porque se eu quero mostrar às pessoas que a vida delas está no lugar certo, está ocorrendo o que deve acontecer, eu tenho que começar por essa, porque eu tenho que saber por que eu estou aqui. E eu tenho que desmontar a ideia, desmontar ou desconstruir, né? Hoje só falo em narrativa, né? Então você tem que desconstruir uma narrativa. Qual? De que a gente está aqui para pagar o que fez de errado. Agora vamos lá. Eu venho para cá para passar por essa experiência, eu venho para cá para chegar à perfeição, correto? E eu vou chegar à perfeição passando pelas experiências, correto? Que é o primeiro objetivo.
Tá, o que é preciso para chegar à perfeição? Ou melhor, o que é perfeição? Como é que você sabe que chegou lá? Pessoal, essas respostas tem tudo no livro dos Espíritos. Então não é eu acho isso, eu acho aquilo. Essas respostas, elas não cabem eu acho. E nem é presunção. É resposta. Presunção é se você sabe a resposta e se acha mais que os outros, só porque sabe a resposta. Aí é presunção. Mas saber a resposta não é presunção. É sinal que você estudou. Então, como é que eu, Enzio, ou o seu Gentil, pode saber que alguém é perfeito? Questões, item de 100 a 114 do Livro dos Espíritos. Escala espírita. Alguém aqui tem ciúme? Alguém aqui se irrita e fica irritado? Porque se irritar é da condição natural, é uma emoção. Quando se irritar, vai se irritar. Ficar irritado é uma escolha nossa. Tem vontade de devolver para Deus alguns indivíduos? Fica chateado porque alguém discorda de você? Então, filho, são da terceira ordem, pronto. E não é porque eu gosto ou não gosto. É a característica, está escrito lá. Então somos da terceira ordem, ponto. E em alguns momentos, em algumas circunstâncias, nós já agimos e nos comportamos como espíritos de segunda ordem. Em alguns de nós, em alguns aspectos já é espírito de segunda ordem, mas em outros é terceira. A gente está nessa transição. Estamos nessa transição. A gente já ama Dominique Toretto, mas odeia a pessoa que vota no outro candidato. E não matou ninguém. É o primeiro ano só, depois... Certo? E não matou ninguém. Dominique Toretto matou meio monte de gente. Inclusive no Rio de Janeiro, ele quase destruiu o Rio de Janeiro. Né? Saiu lá de Ceilândia para vir destruir o Rio de Janeiro. Certo? E você ama o Dominique Toretto, mas não ama o outro só porque ele vota num cara que você discorda dele. Quer dizer, não está encaixando bem a coisa. Isso quer dizer que eu tenho que concordar? Não, não é questão de concordar ou não concordar, é amar o outro. É amar o outro. Aí a gente vem para cá, vamos lá. Deus pegou lá no 25º dos infernos, uma pessoa especialista em mágoa, colocou na tua vida. E para não ter como escapar, você já se apaixonou pelo infeliz. Ainda botou para morar com você. Dedinho bom. Ainda botou para morar com você. Aí isso acontece. Aí o cara especialista em mágoa, o compromisso dele era te magoar para quê? Para que você pudesse exercitar tolerância, paciência e chegar numa compreensão. E se não fosse, pessoal, volta àquele ponto. Enzio, você disse que o pessoal fala que a gente está aqui para aprender. Você disse que no nosso caso tem uma notícia pior, uma notícia não boa. Tem. Por quê? Lembra que eu falei que aprender, a parte prática, ela seria duas coisas e não uma só? Porque na faculdade a gente estuda a prática. E por que eu não consigo fazer? Eu estudei a prática. Então eu tenho conhecimento da prática. Eu não consigo aplicar. Então, pessoal, ninguém aqui está aqui para aprender nesse aspecto. Nós já estamos aqui para aplicar. E pense como a vida tem insistido para que vocês apliquem. Vocês, né? Apliquem. É todo dia. É só entrar no grupo do WhatsApp da família. Ou dos amigos. Entendem? Então não é por acaso. E por que você está passando por isso? Ah, porque eu fiz errado no passado. Peraí. Mas eu vim para cá para chegar à perfeição. Quando é que eu acerto? Quando eu desenvolvo as virtudes que a experiência, a expiação e a missão me impõem. Então a vida quer que agora você desenvolva tolerância. Ok, então vai trazer os professores para você desenvolver tolerância. Você vai fazer bobagem? Claro que vai, porque o seu compromisso nessa encarnação é desenvolver tolerância. Quando é que você falha? Quando terminar a encarnação e não desenvolver a tolerância. Então o problema está no que você fez ou deixou de fazer? Não, está em que você não é o que deveria ser. A vida te colocou, lembra deixar a vida levar? Quer dizer, seguir no processo de aprendizado? Quando você resiste ao processo, dor e sofrimento.
Então você terminou a encarnação, resistiu ao processo. Aí Kardec vai chamar isso de sofrimento moral dos espíritos no mundo espiritual. Por isso que a dor do suicida é a maior de todas. Por causa disso. Aí você volta na encarnação seguinte. O que você fez de errado no passado? Bom, não importa o que você fez. Você não aprendeu o que tinha que aprender. Então qual foi seu erro, sua falha? Não aprender. Aí nessa encarnação você vem para continuar o aprendizado. Vamos voltar para a pergunta inicial, que é o que aqui diz. Eu parti do que todo mundo sabe. Vocês já ouviram alguém falar, ou vocês já disseram, ai, como está difícil, que sofrimento, que dor, ai, não aguento mais. O que o Senhor quer comigo? Eu só posso ter jogado pedra na cruz. Eu preguei Jesus na cruz. Eu vi um amigo falando isso, eu disse, pelo amor de Deus, não diga isso não, que o povo que pregou Jesus na cruz, todo mundo já subiu. Os Espíritos Santos, aqueles que estavam lá, a maioria já subiu, porque pesou tanto na consciência, que logo eles já correram para, sabe, para... Mas nós não fizemos isso. A gente estava aplaudindo Jesus, e até hoje continuamos aplaudindo Ele. Aí agora isso muda de figura, porque conforme eu aprendo sobre o processo reencarnatório aqui no Livro dos Espíritos, eu não vou mais perguntar o que eu fiz de errado. Eu vou perguntar o que eu ainda sou, que eu continuo sofrendo. E não mais o sofrimento, nem o sofrimento na perspectiva que o livro espírita me apresenta. O que eu não aprendi, que eu continuo ainda resistindo ao processo. Tem um livro, quando essa história há pouco tempo, e quando eu vi esse livro a primeira vez, eu olhei assim, me deu uma coisa, sabe? Deu um negócio. Eu peguei aquele livro, olhei, na época ele era 2 volumes. Aí depois eles reeditaram e colocaram um volume só. Aí eu olhei aquele livro, aquela capa, né? O nome, me deu uma coisa assim, né? Que na época eu não entendia. E aí eu perguntei na reunião mediúnica por que eu tinha me sentido tão mal quando eu peguei o livro. Aí eles disseram, é porque você está lá. E eu, quem sou eu? Você está lá. Aí eu parei, olhei, eu disse, eu sou fulano. Não disse o nome, eu disse um personagem. Eu não tinha lido. Eu sou um fulano, um feiticeiro. Sou um feiticeiro que está no livro. Aí o pessoal leu, tinha lido e olhou assim, mas você não leu? Tem um feiticeiro? Tem. Eu disse, então sou eu. Na verdade tem 2. Eu disse, eu sou um ou sou o outro. E eu peguei o livro para ler. Eu li até metade do primeiro capítulo, do segundo capítulo. E não andei. Não consegui, não foi. Eu tentei ler esse livro 40 vezes. E não ia. Um dia eu disse assim, eu vou ler esse desgraçado. Eu fui até o capítulo 4. E eu descobri que tinha outras pessoas que eu conhecia que também estavam na história. Não era eu sou um personagem do livro. E eu conheci pessoas que estavam naquela mesma encarnação. E eu dizia, deixa eu ver se isso é verdade mesmo. Aí eu dizia, lê esse livro. Escolhendo as pessoas para você. Lê o livro. Todas as pessoas que eu fiz isso não conseguiram passar do capítulo 4. Semana passada eu fiz com lá em Cascavel. Eu disse, já leu? Não consigo. Não consigo. Aí esse da semana passada, ele é personagem do livro. Aparece lá. E eu não, eu sou um personagem central da história. Quando chega no final, aí o autor do livro diz assim, é um livro psicografado. Esses 2 personagens, que não valem nada, se encontram no mundo espiritual. E aí eles foram falar da próxima encarnação, que eles iam reencarnar e iam se encontrar de novo. E aí o autor do livro, o fulano e tal, reencarnou como fulano. Aí quando eu li aquilo, porque em 2019,
Final de 2019, a minha orientadora chegou para mim e disse assim: Enzo, tem que ler o livro. Eu disse: como assim? Tem que ler. Eu disse: por quê? Quer ler que eu não faço nada. Tem que ler. É para ler. Eu, tá. Pense. Eu fui até o final, mas morrendo. E tem um capítulo que o personagem que sou eu faz uma fala que fazia pouco tempo eu tinha feito uma palestra do mesmo assunto que eu falei quase as mesmas coisas. 4.000 anos depois, a minha ideia é a mesma. Porque eu falei praticamente a mesma coisa. Quando chega no final do livro, que ele diz assim: o fulano de tal reencarnou como fulano. Aí eu olhei e disse assim: é mentira. É mentira, mentira, mentira. Isso aqui é mentira. Porque isso aqui tudo bem, mas isso aqui é mentira. Porque era um personagem muito famoso do mundo da música. E eu me dei conta, eu nunca aprendi música, eu nunca consegui aprender música. A única coisa que me fez olhar é que eu, quando chego num lugar que tem piano, eu paro e me vejo tocando. Aí eu já sentei e não saio, porque eu não tenho memória motora. Eu posso ter até memória de saber tocar, mas falta os dedos, não vai. Né? E eu sei quando alguém toca piano e toca errado. Aí eu disse: tá, mas não pode, o fulano não é. Eu nem gosto. Aí, aquilo ficou comigo. Porque todo o resto bateu. Eu fui pesquisar a vida da pessoa, daquele personagem, do cara que é conhecido e tal. Fui pesquisar a vida dele. Não o personagem famoso, músico, mas ele casou, teve filhos. Como foi a vida dele? Eu quase tive um piripaque. Os mesmos erros que ele cometeu, quer dizer, as mesmas escolhas que ele fez, eu tive a oportunidade de fazer nessa. E ao invés de eu fazer escolhas diferentes, eu fiz as mesmas escolhas. As mesmas escolhas. Isso quer dizer que depois de esse cara morreu no final do século XIX, 1780 alguma coisa, nós estamos em 2020 e pouco, 100 e poucos anos, eu continuo, não é fazendo as mesmas coisas, mas fazendo as mesmas escolhas. Eu não mudei. E olha que teve uma encarnação no meio. Eu morri, logo voltei, depois só eu morri, demorei muito, voltei para cá, para essa. Esse é o ponto. Então não é o que eu fiz de errado, não. Foram as escolhas que eu fiz. E eu hoje continuo fazendo as mesmas escolhas. Quando eu descobri isso, aí eu parei e disse assim: peraí. Deu. Não quero mais isso. Isso foi 2019. 2021, 2022, a vida trouxe tudo de uma vez. E disse: é? Então agora escolhe. Qual é o meu primeiro impulso? Fazer a mesma escolha. Mas o que eu tinha dito? Não quero mais nada. E eu não tinha força, então eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Fazer escolhas diferentes. Eu só consegui fazer isso porque eu entendi reencarnação nessa perspectiva que a gente fala desse discurso de sofrimento, estou aqui para pagar, estou aqui para aprender. Não. Eu já aprendi o que tem que fazer. Eu só preciso aplicar. E por que eu não aplicava? Porque eu não queria. Simples assim, porque eu não queria. Faltava esforço. E não precisou nem de muito esforço. E eu só consegui fazer isso porque eu entendi todo esse processo. Por que eu estou encarnado? Por que eu tenho que reencarnar? E aí eu pergunto: por que é reencarnação? Reencarnação é o processo que a divindade oferece para você concluir o que não consegue concluir na encarnação. Por isso que tem que reencarnar, porque a gente não consegue chegar à perfeição na encarnação. Em uma.
Aí a reencarnação é a continuidade do processo. E elas não estão separadas. Tá? Textual, as reencarnações são solidárias entre si. Então a minha encarnação de hoje está totalmente ligada com essa encarnação desse personagem. Faz sentido para vocês? Sim. Mas e se a data não fecha? Hã? As datas, Fecha. tempo, Eu fiz as contas. fecha. 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 Eu tenho uma facilidade enorme de lembrar do passado, Uhum. das outras vidas, né? Lembrar, né? E aí algumas que foram surgindo nas reuniões mediúnicas, eu ia anotando as datas e algumas eram muito próximas, né? Eu lembro que uma vez eu perguntei para Mas mesmo sexo? Mudou? Né? nessas últimas não. 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 Eu me lembre, foram poucas encarnações com mulher. Eu fazia mais estrago com mulher do que com homem. Aí eu perguntei, por que eu lembro, tenho facilidade, né? Qual o motivo de eu lembrar? Algum compromisso? Ela disse, não, é que você nunca ficou mais que 30 anos aqui. Nunca ficou mais que 30 O anos. pessoal me pede seguido, quando encontra alguém interessado em conhecer alguma coisa do Espiritismo, quanto tempo a pessoa demora para retornar, reencarnar? O Livro dos Espíritos explica, aí você fala, o Livro dos Espíritos explica, apesar de que outros autores vão dizer outras coisas, mas o Livro dos Espíritos explica que é indiferente, não existe uma regra. Não existe uma regra, né? Não tem uma regra. Porque aí a gente vai entender, por que eu fico um tempo no mundo espiritual? Por que Deus não fez um corpo que durasse 10 mil anos? Né? Por que é em torno de 80 anos, idade média, na Idade Média, a idade média de vida era de 35, 40 anos, que era mais curto ainda. Por que eu tenho que ir para lá? Porque eu venho para cá, passo pela experiência, volto para lá para processar, para aquilo fazer parte de quem eu sou. Que aqui é a prática. Aqui é a aplicação. É. Aqui é isso que está faltando para a gente, fazer a aplicação. Porque o que fazer e como fazer, Jesus explicou. Ele veio, ele disse, só tem que fazer isso. E deixa eu mostrar para você. Então ele apresentou a teoria e a prática. Então nós já sabemos a teoria e a prática. Eu não tenho a aplicação, porque isso depende de mim. E aí ele mandou outras pessoas para também fazerem, dar o exemplo, dar a prática. E aí, agora eu preciso aplicar. Que aí seria praticar. E aí, essa coisa, eu vou para lá para processar essas informações. Processei as informações, então não faz sentido eu ficar lá. Eu venho para cá para continuar o processo. Então não é negócio ficar muito tempo no mundo espiritual. O negócio é, vai para lá, processou. Passou a fazer parte de você. Volta. Para continuar. Sabe, faculdade quando tem curso de férias? Depende de quê? Depende. O prazo de quanto ir lá? Eu voltar, aí voltar. Da gente. Depende. Da gente. Tem o planejamento reencarnatório também, né? Mas aí um depende de outras. Não, mas o cara quer, por exemplo, voltar e será que vai ter méritos para isso? Outra coisa, a definição de mérito no livro de Espírito é a definição de mérito, diferente da definição de mérito que a gente usa. A maioria das definições que a gente usa é diferente. Porque mérito a gente usa como pagamento pelo que você fez de certo. Só que é o seguinte, se a gente vem para cá para fazer o certo, então isso não tem pagamento. O pagamento, qual é o pagamento do cumprir a lei divina? Ser feliz. Então não é ter mérito. Eu simplesmente fiz o que eu tinha que fazer. Mérito em O Livro dos Espíritos, e principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, é o nome que se dá pela satisfação do cumprimento da lei. Ele não é um O cara que benefício. pratica caridade bastante aí, né? Não quer dizer nada. Como São não? dever. Não quer dizer Você nada. está pagando. A Madre Teresa, por exemplo, vamos citar aí numa... Só que Madre Teresa, ela era caridosa. Então, independente se ela fizesse ou não, ela não. Chico Xavier também, né? Mesma coisa, ele já era assim.
Kardec, olha Mas as só. duas ações que eles fizeram, não são. A boa ação do indivíduo não determina que ele seja bom. Entende? Nós fazemos boas ações, já somos bons? Ainda não. Mas nós estamos na expectativa de fazendo boas ações, não fazer más ações e aprender com isso. Se eu faço uma boa ação, mas eu não me transformo em função da boa ação que eu faço, então ela tem valor para o outro, não necessariamente para mim. É um quanto. É porque, na verdade, eu estou sendo o que o Cristo chamava, hipócrita. Sepulcros caiados por fora e cheio de podridão por dentro. Mas por fora está fazendo o que tem que ser feito. Mas eu ainda não sou isso. Quando Kardec trabalha a caridade, e o melhor lugar que ele trabalha a caridade é capítulo 13, 14, 15 e 16 do Evangelho, são 4 capítulos, e um texto da Revista Espírita, dezembro de 1868, já no finalzinho, né, que ele morre em março de 69, que é o Espiritismo é uma religião. No final, ele define caridade. E é curiosíssimo. Quantos tipos de caridade existe? Que a gente aprendeu? 2. Vocês estão vendo o que eu estou fazendo? Vou falar da caridade, correto? O que é que eu fiz? Eu estou perguntando para vocês. Qual é a primeira regra que ele me passa aqui? Parta do que a pessoa sabe. Eu não sei o que vocês sabem. Então, quantos tipos de... Mas só que eu sei o que vocês vão falar. Quantos tipos de caridade existe? 2. Quais? Material. Caridade material e caridade espiritual. Em que lugar Kardec definiu isso? Tem um capítulo do Evangelho que é fora da caridade e não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Certo? Então, nesse texto de dezembro de 60, lembra que eu falei que o pensamento de Kardec ele foi evoluindo, ele foi aprofundando e melhorando e refinando? Então, é um texto de dezembro de 68. O Evangelho foi lançado em 64. E teve algumas alterações no Evangelho no decorrer. E esse texto é o último texto que ele escreve sobre caridade, então é o mais completo. Eu não tenho caridade no título, mas no final ele diz assim: a bandeira do Espiritismo é a bandeira da caridade. Podemos dividir a caridade em 2 grupos, não 2 tipos. Em 2 grupos. E não é material e espiritual. Sabe por quê? Porque existe no universo 3 elementos gerais: Deus, Espírito, matéria. Então poderíamos dizer nesse olhar que a caridade material é aquela que é feita no âmbito da matéria e a caridade espiritual é aquela que é feita no âmbito do Espírito. Um passe é caridade material e espiritual? Pode responder baseado naquilo que a gente aprendeu, pessoal. Desconfio que é material. Mas não é um passe? Acho que é, Não, acho que é passe. misto. Eu acho que é misto. É as duas. Percebem? Só que tem um detalhe: o que tem de matéria no espírito? Nada. Ele recebe um fluido, que é chamado de perispírito, e que sem esse fluido ele não consegue agir. Então é até uma confusão entre uma coisa e outra, mas tecnicamente espírito, fluido é fluido. Todo passe é material, porque usa fluidos. E para atingir o espírito eu preciso de passe. Eu trabalho com seus sentimentos. Então, nessa perspectiva, caridade espiritual seria caridade dos sentimentos. Só. Mas nenhuma. E o resto? Tudo material. Tudo é material. Por isso que Kardec não trabalha nessa perspectiva. Nesse momento ele não trabalha. Em outros momentos ele fala da caridade espiritual, que é do acolhimento, que é do carinho e tudo mais. Mas nesse momento que ele está definindo, ele não fala em material espiritual. Ele fala em caridade beneficente, caridade benevolente. Não é a mesma coisa. E é, vamos lá. Caridade beneficente é aquela que é feita no limite das suas possibilidades. O óbolo da viúva. O óbolo da viúva, caridade beneficente. Aí se engloba a caridade material. Porque você dá conforme você tem. Passe, caridade beneficente. Você dá passe conforme você tem de fluidos. E assim sucessivamente. Certo? E a outra?
Caridade benevolente. E esta, o que determina o limite é a vontade. E aí ele diz, deixa eu ler para vocês. Agosto, dezembro. Sessão anual. Deixa eu ir lá para o final, porque isso aqui está no final. Aqui, isso é lindo. O campo da caridade é muito vasto. Vejam, pessoal, eu podia aqui falar com as minhas palavras isso aqui. Tem tempo? Então eu vou ler o texto e posso comentar. Lembra que eu falei o que é explicar? Explicar é tirar de dentro e pôr fora. Então eu posso fazer esse movimento. Eu posso usar as minhas palavras? Posso, eu não posso mudar a ideia. Então eu vou tirar o pensamento de Kardec do texto e entregar para as pessoas. Para que Kardec trabalhe nas pessoas, conforme elas queiram. Então olha só, o campo da caridade é muito vasto. O campo é muito vasto. Compreende duas grandes divisões. Que, em falta de termos específicos, especiais, a tradução foi traduzida como especial. E realmente a palavra é especial, só que o sentido não é de importante. Em quase todos os lugares onde a palavra especial aparece, o sentido é de especificidade. Então, específico, tá certo? O campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, pode designar-se pelas expressões caridade beneficente e caridade benevolente. Eu li para vocês, não li? Eu parei e comentei, não parei? Comentei? Quando eu voltei a ler, eu voltei a ler da onde? Do ponto que eu parei? Nunca leia, volte a ler do ponto que você parou. Volte para o começo. Sempre. Volte no quê? O começo. O começo. Não o começo do texto, mas o começo daquele parágrafo, por exemplo. Por quê? Porque você começa a ler. Chegou na quinta palavra, as pessoas já dispersam. Isso é neurologicamente. E no meu caso, que sou hiperativo, na terceira palavra já estou no final do parágrafo. E um autista, ele nem viu a primeira palavra. Quando você leu, comentou, as pessoas prestam atenção no comentário. Quando você volta, se você volta para aquilo que você comentou, para aquilo que você acabou de comentar e acabou de ler, as pessoas prestam atenção no que você leu. E elas não vão lembrar do seu comentário, elas vão lembrar do texto. Porque é o que ficou por último. E você, não é por isso que você está lendo o texto? E você quer que a pessoa lembre do texto e não do seu comentário. O comentário é só para ajudar. É isso. Eu podia continuar. Não. O campo da caridade é muito vasto. Compreende duas grandes divisões, que em falta de termos específicos, especiais, veja, eu estou lendo o que está escrito, estou colocando uma outra palavra para ajudar no significado da palavra. Eu já vi pessoas fazendo palestras sobre o advento do Espírito de Verdade. E falaram advento 24 vezes, eu contei. E em nenhum momento a pessoa disse o que é advento. Você acha que aquelas pessoas que estavam ali, com exceção de quem sabe o significado, entendeu a palestra? Não entendeu. Porque o tema é o advento do Espírito de Verdade, quer dizer, o surgimento do Espírito de Verdade. Olha que diferença. Então eu falo uma vez, advento, o tema é esse. E todas as vezes que eu estiver lendo que aparecer advento, o surgimento do Espírito de Verdade. Porque as pessoas vão entender, elas não usam a palavra advento. Mas elas entendem o que é surgimento. Então você não precisa mudar o texto. Fale o texto, está escrito, é isso, até porque também a pessoa
Quando ela ouvir de novo, ela vai lembrar. Tá? Então, o campo da caridade é muito vasto, compreende duas grandes divisões que, em falta de termos especiais, podemos designar-se pelas expressões caridade beneficente, caridade benevolente. Compreende-se facilmente a primeira. É fácil de compreender e de entender a primeira. Qual? Beneficente. Veja, eu repeti a expressão. Ele disse aqui, e na próxima parte do texto, ele não usa novamente, ele parou ali. Só que eu levo de volta para ali, para vincular para quem está ouvindo a definição com a palavra. Caridade beneficente. Compreende-se facilmente a primeira, a beneficente, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais de que se dispõe. Então, quanto de fluido você tem para oferecer hoje na aplicação de paz? Estou cansado. Não, mas peraí, eu estou perguntando parte física, eu estou perguntando parte fluídica. Como é que você sabe como é que você está de fluidos? Você tem raiva hoje? Se estressou? Cascavel é um problema, né? Porque a maioria das palestras durante a semana é às 6, 7 ou 8 da noite. Você saiu do seu trabalho, pegou o trânsito, centro de Cascavel, Carlos Gomes, Cuiabá, Vitória, Paraná, Venda Brasil. Você vai se estressar. A não ser que você já seja evoluído. Então você vai se estressar. Você chega no centro. Chegou para aplicar passo, você está desgastado fluidicamente. Você pode não ter feito nada fisicamente durante o dia, ter dormido o dia inteiro. Fluidicamente você está desgastado. Qualquer dúvida, Evangelho, ou Agentes capítulo 14, dos frutos. Qualidade dos frutos. A partir do item 16. É o que a gente está estudando na sexta-feira lá na Cascavel. Está explicado lá. Então, quanto você tem para oferecer para passo naquele dia? Você não tem muita coisa. Mas ofereça o que você tem. Sente, pega o Evangelho, faça uma leitura, tente se recalmar. Não é que a leitura seja mágica, pessoal. Ler não adianta. Você tem que mudar o pensamento. Porque o que altera os fluidos é pensamento, vontade e moral. Por isso que eu digo, qualidade dos fluidos a partir do item 16. Pensamento, vontade e a moral. Então você tem que mudar aqui dentro para alterar a estrutura dos seus fluidos. E retomar a qualidade e a quantidade deles. Aí você vai aplicar passo para 100 pessoas por caso. Então não é só a leitura pela leitura. Compreende-se facilmente, eu estou voltando. Compreende-se facilmente a primeira, caridade beneficente, que é naturalmente proporcional aos recursos materiais que se dispõe. Mas a segunda, caridade benevolente, veja, eu puxo o conceito para ir para a memória das pessoas. Mas a segunda, a benevolente, está ao alcance de todos, do mais pobre como do mais rico. Se a beneficência é forçosamente limitada, nada além da vontade poderia estabelecer limites à benevolência. E por quê? Porque essa só depende da vontade, ela não depende de fluidos. Já ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Cego, aleijado, estrupiado. O cara montou uma equipe. E ele com essa equipe, acho que foi 2 ou 3 centros espíritas, uma escola para moças, um asilo para idosos. Eu não lembro se teve hospital ou alguma coisa parecida. E o cara não saía da cama. Sentia dor o tempo inteiro. Tanto que ele tinha uma cama ortopédica com um saco de areia de cerca de 30 quilos ficava aqui em cima dele para aliviar a dor. O cara fez tudo isso. Quem aqui já encontrou consolo num abraço? E a pessoa nem sabe o bem que ela fez. Quer caridade maior que aquela? Eu já tive a oportunidade de falar em centro espírita, assim, no grupo, né? Eu disse, eu tenho um problema aqui nessa casa. Qual? Pessoal, está todo mundo preocupado com a caridade material. É ótimo. E tem que estar mesmo, porque tem gente precisando. Só que é o seguinte, será que eu também não preciso de caridade?
Ah, lá em casa tem comida, eu não passo frio, eu tenho onde dormir, eu consigo pagar minhas contas, consigo pagar um plano de saúde, não estou devendo na farmácia, estou de bem com muita coisa. Só que às vezes eu preciso de um colo. Eu não encontro aqui porque está todo mundo preocupado com essas coisas que eu não preciso. E eu não estou cobrando, eu estou só falando. Aí todo mundo olhou para a cara do outro, tá todo mundo precisando de abraço. Eu falei, vamos se abraçar, né? Que os bons espíritos nos ajudem nessa hora, que está todo mundo lascado aqui. Se abraçando tudo. Se abraçando, chorando, rindo, foi aquela coisa. Momento fantástico de caridade coletiva. Essa aqui, que só depende da vontade. É que a pandemia deu uma abafada nessa história. Mas é que já não existia. É? Já não existia. Onde o bem está estabelecido, nada muda ele. É porque não existe. A história de, por exemplo, de relações. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, aonde a união é de amor fraternal, mesmo com separações de corpos, a união não deixa de existir. Cada um mora na sua casa, rompe o contrato social do vínculo matrimonial, mas não, quer dizer, a relação não deixa de existir, o carinho, o amor não deixa de existir. Tem dificuldade de dormir na mesma cama, de morar na mesma casa. Isso é mal, isso se entende. Então, aonde não existe, não é a pandemia ou isso ou aquilo, isso é só justificativas. Se existir a fraternidade, pode entrar o inferno inteiro ali, não abala. Pode até dar uma sacudida, porque a gente não fica vigilando o tempo todo, mas deu a sacudida olhando para o outro, calma, vamos conversar. Conversa, resolve, porque já está estabelecido. É isso, se já está aqui, o aqui é automático. Aí, num momento ou outro, dá uma escorregada, mas respirou, volta. Como aconteceu com Paulo, como aconteceu com Francisco de Assis. Francisco de Assis, até os 19 anos, não valia nada. Pense num jovem sem noção e sem futuro. Era pior que o pai. O pai tinha orgulho dele. Por quê? Porque ele era pior que o pai. Até que ele já disse assim, foi para 2 guerras. Você acha que ele fez o quê numa guerra? Ficou lá tocando tamborzinho? Não, filho, ele era soldado. Não existe registro que ele tenha matado alguém, mas estava numa guerra. E depois que Jesus bate na... Para. Eu fez igual ao outro. Pode parar. Pode parar. Vai lá e reconstrói a minha igreja. Aí ele era Tom. Foi lá construir a igreja que estava destruída. Né? Igreja São Damião. Pedra por pedra. Né? Aí Jesus disse assim, meu Deus do céu, os melhores são assim, o que eu vou esperar dos piores? Os melhores estão desse jeito, Senhor, o que eu vou esperar de Enzio? Né? Aí quando ele acorda, que ele conecta o Wi-Fi, aí ele faz assim, Virgem, não é essa igreja, é a igreja aqui dentro. Calma, Senhor, já vou, calma, dá tempo, segura. E foi lá e fez o que esse homem fez, né? Então, o aniversário dele era dia 4 de morte. É. Morte. Sim, vou só finalizar aqui, aí a gente para comer. Porque aí é que chegou a coisa boa agora. Porque eu já sei o que eu preciso para fazer a caridade benevolente. Eu preciso de quê? Vontade. Mas como é que faz? E aí é um ponto, pessoal. Pelo amor de Deus, não se transformem em ensinadores. Aí para as meninas chegarem agora, o que é um ensinador? É uma pessoa que ensina a doutrina espírita. E pode ser através de palestras, de grupos de estudos, do que for. Pelo amor de Deus, fazer uma palestra e simplesmente chegar aqui e dizer para as pessoas fazerem o que todo mundo sempre sabe, que tem que fazer, ou dizer o que vai acontecer se elas não fizerem, não perca o tempo de vocês não, porque o povo já sabe disso. E mesmo aqueles que não são espíritas sabem, se não fizer vai para o inferno. É o que está na cabeça deles. Aí a gente mudou, se não fizer vai para um bravo. Eu não sei de onde tirou isso, porque um dos primeiros que vai explicar isso é André Luiz. Está aí ao nosso lado. Está lá no capítulo 12, alguma coisa assim. Estágio, vai dar uma passadinha lá, depois vai para a luz. Mas é que tá. Não é assim.
Porque ele diz assim, aonde começa o umbral? Quando eu falo que é textual, está escrito assim. O umbral começa na crosta. E onde é a crosta? Então nós não vamos, nós estamos. Aí a pergunta é, estou no umbral? Sim, eu estou em sintonia, simpatia, conexão com ele? Depende, o que vocês estão pensando agora? Vocês estão com raiva de alguém? Com vontade de pedir para Deus levar de volta um ou outro? Chateado com um grupo de família do WhatsApp? Então vocês estão no umbral, sintonizados, simpatizados, conectados com ele. Mas eu não estou morto. Não, filho. Não é assim. Você morrer agora, você já acorda lá. Você não vai para lá. Você já está lá. Você fechou o olho aqui quando abriu. Já abriu. E essas trevas, não tinha isso aqui. Cortaram a luz? Não, filho. Não cortaram a luz, não tem isso. Não existe. Não tem. Por quê? Porque você optou por ter raiva, por ter isso, por ter aquilo, tal. Não, mas eu sou humano. Não, filho. Ter raiva é uma coisa, ficar com raiva é outra. Ter raiva é da condição humana, é emoção. Permanecer é escolha sua. Então a gente vai parar um pouquinho, porque o próximo é o que é preciso então para praticar a caridade benevolente. E aí o ponto, não adianta falar para os outros o que eles têm que fazer, todo mundo já sabe. O nosso papel aqui é como fazer. E aí volta ao ponto, quem primeiro tem que fazer? Lembra a pergunta do Gustavo? Enzo, está fazendo a palestra? Vamos comer na volta e a gente continua aqui.